Vamos lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Nós estamos no item 2, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Poderemos dizer que esse capítulo, ou esse item para o nosso estudo, ele é um dos mais importantes quando se trata da análise que nós fazemos sobre as nossas próprias crenças. De tudo aquilo que o Evangelho apresenta para nós, essa é uma das maiores reflexões que nós podemos ter, ou somos levados a ter, para avaliarmos sobre avaliarmos aquilo que nós acreditamos, no modo como acreditamos e o modo como vivemos essa crença. Então isso diz respeito a nós, naturalmente com uma visão subjetiva, que pertence individualmente a cada um, mas podemos também fazer uma análise sobre o mundo em que vivemos, já que nós nos influenciamos mutuamente e as crenças sendo predominantes no nosso planeta, a gente já conversou sobre isso, uma pequena porcentagem da população opta em não acreditar no mundo espiritual, nas relações com Deus. É uma opção, cada um é levado a essa crença por motivos pessoais. E, claro, não nos cabe fazer nenhum tipo de julgamento, assim como também não cabe fazer nenhum tipo de julgamento para aqueles que têm a sua própria fé. Mas, de uma forma didática, filosófica, nós fazemos essa avaliação sobre tudo aquilo que diz respeito a esse universo que foge daquela razão científica, daquela lógica científica que nós utilizamos no nosso cotidiano aqui no mundo material. Inicialmente, Kardec ele teve uma preocupação nesse capítulo de falar sobre aqueles que alimentam uma fé que pode ser considerada cega, e, por outro lado, ele traz para nós como um destaque interessante a quantidade de pessoas que são levadas ou que deixam de acreditar em algo relacionado ao mundo espiritual em virtude desses dogmas que são impostos. Então é uma realidade um pouco diferente da nossa. Isso é fundamental quando nós falamos em termos de comportamento de fé e comportamento filosófico para o público daquela época e para o público do nosso tempo contemporâneo. Muito mais do que isso, para aquela região, já falamos agora de geografia, como também para nós. Porque nós lembramos que a doutrina espírita surgiu num ambiente muito particular, onde a razão era uma filosofia que havia nascendo, que estava nascendo. Não era simplesmente uma questão de você se permitir raciocinar e se permitir fazer uma avaliação. Mas naquela época o positivismo, por exemplo, de Auguste Comte, foi uma nova filosofia que surgiu exigindo dos seus seguidores o uso da razão. E no presente nós não temos isso. Nós temos individualmente pessoas que fazem as suas análises, fazem os seus julgamentos, baseado em critérios relacionados com a lógica, com a razão. E naquela época não. Uma filosofia surgiu exatamente para confrontar a fé cega que durante muito tempo predominou naquela região. Nós falamos da Idade Média, da Idade Moderna. A Idade Média, em especial, um período bastante conturbado no que diz respeito às religiões, fazendo com que gerações que viveram naquela época e gerações seguintes que sofreram a influência desse período passado optassem em não acreditar, já que aquela era a única opção que tinham. Então, ou você acredita nisso, ou você não acredita em nada. Se você acreditar, você vai ter que abrir mão da sua razão, da sua lógica, da sua liberdade de pensamento. E se você não acreditar, você pode sofrer as consequências disso tudo. Então a gente pode perceber que era uma época bastante problemática. Surgiu então o Iluminismo,
como o próprio nome fala, né, iluminismo, fala sobre a luz da razão, em que a força religiosa da igreja já não era tão intensa, já não trazia tanto medo como trazia no passado, num passado não muito distante, coisa de 1 século, 2 séculos, e aí então as pessoas começaram a demonstrar a sua insatisfação e a sua oposição também para aquele tipo de filosofia. Então nós temos na Europa, século XVIII para o século XIX, França em especial, mas nós tivemos pensadores na Alemanha, tivemos pensadores na Inglaterra, daqueles que mais se destacavam. Tivemos depois como consequência filosofias que surgiram baseadas na razão, na lógica, no pensamento positivo. O pensamento positivo, nós lembramos, é aquele em que você tem que trazer provas daquilo que você fala, daquilo que você acredita. E não apenas no campo científico, mas no próprio campo filosófico, no campo social. Então uma sociedade se desenvolveria a partir de uma filosofia que deveria ser comprovada, através da análise, através de cálculos, através de vários caminhos que eram utilizados. E aí então foi nesse contexto que surgiu a doutrina espírita. Quando Kardec fala então, né, e não apenas surgiu a doutrina espírita, mas começou a surgir também uma grande quantidade de pessoas que simplesmente optaram em não acreditar em nada. Acreditar apenas na ciência, na verdade. Então eram aqueles que eram os ateus, até mesmo aqueles que eram os agnósticos. A gente lembra que o pensamento agnóstico é aquele que não nega a existência de Deus, mas espera uma comprovação real da existência de Deus. Já o ateísmo, como o próprio nome fala, analisando a estrutura dessa palavra, o A significa não, teísmo significa acreditar em Deus, já que theo vem de Deus. Então não Deus, a não existência de Deus. O ateísmo então afirma, Deus não existe. Já o agnóstico diz, se Deus existe, eu espero que, sem dúvida, Arnaldo, né, marxismo surgiu naquela época, trazendo também esse pensamento muito mais voltado para os interesses sociais e materiais, em que a religião não interferia. Leon Denis fala sobre isso no seu livro sobre socialismo e espiritismo também. Bom dia, Bifana. Então ele fala sobre isso também. Então mostra que era uma série de ideias que foram sendo lançadas, que, claro, não surgiram do nada. Quando a gente faz uma análise sobre a evolução da humanidade e os eventos históricos que foram se sucedendo, tiveram uma razão de surgir, do porquê surgirem. Por que surgiu o marxismo, por que surgiu o positivismo, por que surgiu o iluminismo. Tudo teve uma razão, que foi exatamente uma manifestação da própria sociedade, ou de pensadores que representavam essa sociedade, em virtude das condições de vida daquelas pessoas. Então nós falamos da Europa, século XIX, iluminismo, positivismo, o ceticismo, chamado também de niilismo, que significa, traduzindo numa palavra mais simples para nós, seria como se fosse o nadismo, acreditar no nada, além da vida material. Kardec aborda essa questão lá na primeira parte do livro Céu e Inferno. Então, naquela época, era muito comum encontrarmos pessoas que optavam em seguir o pensamento científico, não acreditar em Deus, mas não era alguém, porque a gente lembra sempre que os espíritos comentam, por maior que seja a resistência em cima dessa ideia, por aqueles que se opõem às religiões hoje, dizendo, por exemplo, os espíritos comentam que o homem nasce intuitivamente, trazendo intuitivamente essa ideia da existência de uma força superior. E aí, quando nós fazemos uma análise antropológica sobre a história do homem e a sua evolução, sua cultura, suas tradições, seus hábitos e tudo mais, nós vemos que nas culturas mais primitivas, esse pensamento a respeito de Deus nasce de uma forma natural. Eles passam a cultuar uma força superior, cada um do seu jeito, de acordo com as suas tradições, mas cultuam essa força. Desde o homem mais primitivo, na época das cavernas, na pré-história, nós tínhamos ali cultos à natureza.
O homem buscava uma relação com algo superior. E não foi alguém que disse para ele fazer. Ele fazia isso. E aí alguém poderia dizer assim, mas aquilo aconteceu por acaso naquele grupo. E aí então nós vamos evoluindo e começamos a estudar as tradições de várias culturas do passado, e nós perceberemos que as religiões, as crenças, eram presentes em todas, mesmo que elas não tivessem tido contato. Então uma que vivia na Ásia, outra que vivia lá na Oceania, outra na África, outra na Europa, outras espalhadas pelas Américas, todas elas tinham essa tendência natural ao culto a uma força superior. Então, dessa forma, doutrina espírita, Bifana, tá? Nós estamos analisando um dos nossos livros. Então nós temos ali então que cada uma dessas culturas naturalmente buscavam essa relação com essa força superior. Mesmo que elas não entendessem o que era, mas elas simplesmente buscavam. Então, antropologicamente, nós sabemos que é uma tendência natural do ser humano buscar essa conexão. A partir do momento em que o homem começa a desenvolver a sua razão, ficando mais com a sua inteligência mais desenvolvida, ele pode então optar por não acreditar. Mas é uma opção que ele faz após atingir um determinado grau de conhecimento e de entendimento. Ele passa a acreditar, ele passa a não acreditar por uma questão de opção. Que a gente poderia dizer, e essa é a ideia exatamente que entra em contraste, violando a sua própria tendência, violando as suas próprias condições naturais. Ele tem a tendência de buscar essa relação com o mundo espiritual, mas quando ele opta em não seguir, significa que ele freia uma tendência natural. E é claro que nós vemos então, a partir desse entendimento, que é o homem que opta por não acreditar. Quando se fala do ateísmo, por exemplo, o indivíduo diz assim, olha, eu não acredito em Deus. Então a pergunta que nós fazemos de imediato é, por que você não acredita? E aí nós já até tratamos desse assunto em outros temas que foram abordados. E aí então ele vai dizer assim, olha, eu não acredito em Deus porque a igreja faz isso, porque fulano disse isso, porque aquele livro traz essas fantasias. Então nós percebemos que não é uma tendência natural ele deixar de acreditar em Deus ou optar por não acreditar. Na verdade, ele se manifesta de uma forma contrária àquilo que apresentaram para ele. Tanto que é muito natural, e nós já vimos isso, eu trouxe para vocês já alguns artigos, algumas ideias que tratavam desse assunto, quando você entrevista alguém que se torna ateu, e conversa com ele e diz assim, me fala por que você não acredita em Deus. Ele sempre vai fazer uma referência às religiões que estão à sua volta, que ele não concorda. Ou seja, o ateísmo dele, o não acreditar dele, depende da discordância daquilo que é apresentado. Então nós vemos que isso não é natural. Mas e se por acaso ele nascesse num lugar onde nenhuma religião, nenhuma educação tivesse sido falada? Qual seria exatamente a conduta dele, qual seria exatamente a busca que ele teria? Ele naturalmente buscaria, conforme os espíritos trazem para nós, essa ligação com algo superior, mesmo que não seja de uma forma organizada ou institucional, ou institucionalizada, de uma religião formal. Mas ele vai procurar, por exemplo, como aconteceu no passado, junto às culturas primitivas, ele vai buscar uma relação entendendo uma força superior na natureza, no sol, nos animais, nos minerais. Cada cultura busca o seu. A gente lembra que no passado, nos homens primitivos, quando eles pintavam a mão na parede, essa informação foi trazida num documentário muito interessante do Discovery Channel, falando sobre a história de Deus, mostrava, por exemplo, que o homem pintava a sua mão junto com aqueles colorantes, aqueles corantes extraídos de planta e tudo mais. Ele então soprava essa tinta sobre sua mão e aí então ficava a marca da mão na parede. Aquelas pinturas rupestres, que são chamadas. Ele fazia isso exatamente para poder se conectar com os deuses que ele acreditava que se encontravam no mundo onde ele vivia.
aquele mundo material, aquele mundo onde ele tinha que sobreviver, e ele então se conectava. Da mesma forma, começava também a fazer aqueles cultos ao sol, o culto aos animais. Foi daí que começaram a surgir, inicialmente, Tirinha, deixa que a gente controla. Inicialmente, ele começou a criar personalidades para representar a sua cultura. Daí então nós tivemos, nas pesquisas que são feitas de arqueologia, analisando também a própria antropologia, nós tivemos ali o encontro de estátuas que representavam também. Obrigado, Bichana, bom pau-talk. Quando nós tínhamos ali aquelas estátuas que representavam a fertilidade, que geralmente era uma mulher com quadris largos, seios fartos, podendo ou não estar grávidas, pequenas estátuas de pedra. Outras estátuas que nós tínhamos que representavam a agricultura, a fertilidade do solo. Outras estátuas que falavam sobre a sabedoria, sobre a beleza, sobre o próprio amor, de modo geral. Então eles foram fazendo uma representação material daquelas entidades que eles passavam então a acreditar. A representação do sol. Eram deuses que simplesmente eram vistos de uma forma antropomórfica, ou seja, formato de homem, algumas vezes antropozoomórfica, homens e animais misturados, como era o caso dos egípcios, corpo de homens e cabeças de animais, ou mesmo zoomórficas, como nós vimos no próprio Antigo Testamento, a adoração àquele bezerro de ouro. Então o homem vai se naturalmente buscando. Então se fizesse uma experiência, e eu não acredito que isso não tenha sido feito, sim, eles eram muito teístas, exatamente porque os templos que são construídos, Brás, nós vemos nos sacrifícios, nas suas adorações, nas formas de adorações. Toda a cultura tradicional das Américas, temos ali todas as tribos, todas as civilizações voltadas para esse culto a essas entidades. Então nós percebemos que o homem começou a se tornar ateu a partir do momento em que ele começou a desenvolver a sua razão. Quando ele começou a adquirir a sua inteligência, desenvolver ali um elemento científico. É uma coisa que não pode ser provada, né, Brás? Mas, por que não? Talvez sim, talvez não. Então nós temos não somente, né, Atlântida, Lemúria e outros continentes desaparecidos, talvez ligação com o Egito ou não, as pirâmides que foram construídas de várias formas diferentes, em várias civilizações, como por exemplo as pirâmides das civilizações pré-colombianas, entre os maias, astecas e incas, na África, especialmente no Egito, na Ásia, nós tínhamos os igurates que foram construídos naquelas representações dos sumérios. Voltamos mais ainda na China, encontramos também esses templos. Então nós vemos que o homem procurava se elevar cada vez mais para os céus em busca dessa ligação com Deus. Aquela mesma história contada, por exemplo, no Antigo Testamento falando sobre a Torre de Babel. Também ali é uma história folclórica falando dessa necessidade que o homem tem de buscar essa conexão. Então, naturalmente, o homem faz isso. Quando ele desenvolve a sua razão e ele começa a analisar, vendo aquilo que para ele é satisfatório ou não, ele pode ou não continuar seguindo essa crença, ou mudar de crença, ou simplesmente deixar de acreditar. Então, naquela época, onde a doutrina espírita surgiu e se desenvolveu, nós tínhamos ali o positivismo, o ateísmo, como uma filosofia muito forte. E mudando de contexto, saindo de lá, vindo para os nossos tempos atuais, numa região diferente, como é o caso do Brasil, nós não vemos uma preocupação muito grande com o ateísmo.
mas nós vemos, na verdade, temos uma preocupação muito grande com a competição entre as diversas religiões, que estão querendo conquistar cada vez mais adeptos para mostrar poder, para mostrar sua influência, para mostrar a força da sua crença, mas ainda assim sem ter a razão como pedra fundamental. Porque o que vale é você acreditar, ser um seguidor. Isso já é o suficiente. Então nós vemos assim que, claro, quando se fala em ateísmo, nós falamos de ou você é espiritualista, por ter alguma crença, ou você é materialista, você não tem nenhuma crença. Mas nós temos, entre esses dois extremos, uma variedade muito grande de crenças, desde a crença na matéria, na crença na ciência, na razão, até a crença religiosa. Então, nesses extremos, nós temos aqueles que são muito fervorosos na sua crença, até aqueles que acreditam por acreditar. E daí então tem um estilo de vida baseado nos prazeres e nas buscas que o mundo material pode oferecer, sem grandes preocupações com o seu futuro espiritual, até chegar naquele extremo em que ele deixa de acreditar. Então nós podemos colocar uma barra em que nós temos os dois extremos com cores opostas, como por exemplo as cores do arco-íris. Colocamos o violeta de um lado e o vermelho do outro. Do vermelho até o violeta nós temos ali uma infinidade de cores que são variações desses dois extremos. E a religião, no caso, as crenças, ela pode ser vista da mesma forma. De um lado, aquele que tem uma crença absoluta na espiritualidade e aquele que tem uma crença absoluta na espiritualidade. E aí, então, de todas as variações, nós vamos percebendo o modo de pensar de cada pessoa, o seu modo de viver. Então, quando nós temos hoje, no Brasil, a preocupação nossa é exatamente essa influência das religiões que se tornaram grandes instituições, que competem entre si. Só para a gente ter uma ideia, na Europa, naquela época, nós tínhamos a Igreja Católica, tínhamos ali a Igreja Protestante, representada em especial pela a Igreja Calvinista, que hoje são os presbiterianos, isso pela influência que se tinha, né? Ali na Suíça começou a se desenvolver, começou a influenciar um pouco mais aquela região. Então eram duas religiões que competiam entre si. Tínhamos também os judeus, que ali se encontravam, né, naquela época da Idade Média, muito preocupados com as perseguições, e aí então escondiam suas crenças e tudo mais. Alguma coisa da religião muçulmana, que também se apresentava. Então nós tínhamos ali religiões que eram bastante diferentes. Religiões cristãs, que diferenciavam-se e viam-se como concorrentes, já que elas romperam as relações a partir da reforma religiosa. Quando Martinho Lutero não mais concordava com a Igreja Católica, ele optou então pela religião, por uma filosofia diferente que foi chamada então de luteranismo, que era uma igreja protestante porque protestava. E aí então nós tínhamos ali uma reforma religiosa, depois nós tivemos uma contra-reforma, e aí então viam-se como opositores. Então o cristianismo estava de um lado, o judaísmo estava de outro lado, a religião islâmica estava de outro lado, três religiões muito diferentes. Já aqui no Brasil, a curiosidade que nós temos é que o Brasil é predominantemente cristão. Só que dentro desse cristianismo, nós temos essas várias e várias instituições que concorrem entre si. Religião católica, religiões evangélicas variadas, pentecostais, neopentecostais, daquelas que são mais flexíveis. Temos as religiões de tradições africanas, temos a doutrina espírita que surgiu também hoje, que é hoje uma filosofia vista como religião, mas já instalada e em pleno desenvolvimento. Então o Brasil hoje é muito diferente daquela época. A nossa preocupação não é com quem não acredita,
mas é no que você acredita dentro desse campo religioso, já que praticamente todo mundo tem ali alguma linha de pensamento filosófico espiritualista. E isso, como o Brás colocou ali do brahmanismo, nós estamos falando da Europa. Mas quando a gente começa a partir para a África, começa a partir para a Ásia, nós encontramos outras tantas religiões também. Mas que elas são muito bem definidas pela região que vivem. Na Europa que houve aquela grande concentração. Mas então tivemos todas essas variações. Mas muito bem. A religião, nós lembramos, é algo instintivo que faz com que o homem se conecte com essa força superior que ele elegeu para si mesmo, como sendo o caminho de elevação espiritual. A nossa preocupação agora não é necessariamente voltar, né? Não, a liberdade religiosa, Brás, ela começou a partir da primeira Constituição Republicana, lá em 1891, 92, se eu não me engano, quando nós tivemos ali, o Brasil se tornou um país laico, porque até então, durante o Império, a religião católica era oficial. Então, claro, oficialmente, em termos de legislação, o Brasil se tornou um país laico, permitindo, então, isso a partir de Deodoro da Fonseca. Então o Brasil se tornou um país laico, dando liberdade religiosa. Só que essa é uma liberdade teórica, porque não é simplesmente ouvir simplesmente num texto que você pode ou você não pode. Durante muito tempo nós tivemos ali uma influência da Igreja Católica perseguindo, como no próprio caso a doutrina espírita foi perseguida no começo. A religião umbandista também foi. Basta a gente lembrar que a religião umbandista ela acabou se tornando também, chamando, por exemplo, os templos ubandistas, passaram a adotar o nome de centros espíritas, exatamente para não sofrerem essa perseguição. Porque a doutrina espírita ela não era perseguida naquele caso, naquela época. Já os umbandistas eram. Então eles começaram a se autodenominar centros espíritas, ou sendo chamados de espíritas, para evitar essa perseguição. Ou, quando se expunham, acabavam sendo perseguidos. Mas a própria doutrina espírita também passou por isso. Eu comentei com vocês já desse livro, um livro que foi publicado pela editora Celde, chamado Papéis Velhos... me esqueci o nome, depois eu pego para vocês. Esse livro, ele tem ali uma pesquisa feita por um pesquisador carioca, Papéis Velhos, Histórias de Luz. Lembrei aqui agora. Nesse livro, ele traz para nós recortes de jornais, histórias, de como o Espiritismo se desenvolveu no Rio de Janeiro, desde o final do século XIX e começo do século XX. E ele comenta, por exemplo, que centros espíritas que praticavam, por exemplo, o magnetismo, que era algo aprendido com Allan Kardec para prestar assistência, nós tínhamos ali a polícia que era chamada por exercício ilegal da medicina. Porque a igreja fazia essa influência com as autoridades de cada região para que não permitissem essas práticas. Então qualquer motivo era motivo para você perseguir, fechar uma instituição, prender uma pessoa. Então nesse caso nós temos ali que, apesar de constitucionalmente o Brasil ter sido considerado um país laico a partir do final do século XIX, a influência durou muito tempo e continua ainda durando. Tanto que nós temos, como nós comentamos na semana passada, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Quando existe alguma questão polêmica, eles emitem uma nota e mandam diretamente para a Presidência da República. Só que, claro, nós temos ali hoje uma variação muito grande, né? Temos as bancadas evangélicas no Congresso Nacional, temos ali a doutrina espírita, Papéis Velhos e Histórias de Luz, que chama, Tuti, não me lembro se é outra história, mas é Papéis Velhos e Histórias de Luz, esse que é o nome. Tenho quase certeza que é esse, né? Posso estar enganado. Então nós vemos assim que
E o próprio Vargas, ele, se eu não me engano, Vargas era. Deixa eu me lembrar quem era, qual dos presidentes que era evangélico. Eu acho que Juscelino Kubitschek ele era evangélico. Os demais eram todos católicos. Se eu não me engano, era Juscelino que era evangélico. Então, assim, temos o Brasil agindo de um modo muito diferente do que acontecia na Europa, né? Deixa eu ver aqui, o Brás colocou o papel de Bezerra Menezes como deputado federal. Deve ter sido muito importante. Na verdade, o papel de Bezerra de Menezes, Brás, ele escreveu livros sobre a escravidão, falava muito, defendia sobre a escravidão, mas ele não trazia uma visão, uma pregação religiosa, pelo menos não consta na sua biografia, nessa atuação no poder legislativo. Ele colocava questões morais importantes para serem debatidas, em especial, né? Mas assim, ele não ficava fazendo pregação espírita. Né? Essa era a diferença que nós tínhamos. O Arnaldo colocou, né, passamos por isso nos anos 60, meus pais foram presos por fazerem o evangelho no lar, né? Morávamos atrás de uma igreja, uma cidade de 3 mil habitantes, né? Eu conversava com uma amiga nossa, Arnaldo, a Havana, e ela mora em Minas Gerais, em Alfenas. E ela comentava assim sobre as pequenas cidades que existem no interior do Brasil, porque quando nós vivemos num centro grande, como é o caso de São Paulo, por exemplo, existe uma variedade religiosa em que as pessoas naturalmente convivem. Claro que existem ali um ou outro, alguns extremos. Isso, Memória Espírita, Papéis Velhos, História de Luz. Esse mesmo, obrigado, Tuti. Esse é o livro da editora Série. Muito interessante para quem gosta de conhecer a história do Espiritismo. É um livro que fala do Rio de Janeiro, mas dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu no Brasil todo a partir desse livro. Muito legal. Então, assim, nessas cidades pequenas, então em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros urbanos, nós temos uma visão do comportamento religioso de uma sociedade. Cada lugar que você vai, você tem uma igreja diferente. Podem ou não se gostarem, podem ou não se respeitarem, mas sempre com tolerância. E claro que tem os extremos, como eu comentei com vocês. Aqueles mais exaltados, que acabam criando essas polêmicas todas. Mas, de modo geral, convivem ali tranquilamente. Né? Você pega numa rua, você tem... aqui em São Paulo é muito interessante. Aqui no bairro de Santana, na Zona Norte, nós temos o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que é um prédio enorme que nós temos aqui. E logo em frente nós temos uma igreja evangélica. E ali as pessoas passam, se cumprimentam, mas cada um vivendo ali a sua opção, sem nenhum tipo de problema. Mas quando você vai numa cidade pequena, em que existe ainda aquela ideia aquela ideia bairrista, em que você tem, né, aquela tradição de toda cidade pequena, você tem a Praça da Matriz. Essa Praça da Matriz é exatamente a Igreja Matriz. Então é uma praça, e em torno dessa praça você tem toda a cidade. Então naturalmente, bom dia professor, então naturalmente você tem ali aquela ideia quase que aceita instintivamente, em que a igreja domina a religião daquela cidade. E aí então aquelas instituições que surgirem fora daquela crença acabam sendo as crenças rebeldes. Então no caso de um espírita, como foi colocado pelo Arnaldo ali há pouco, no caso de uma família espírita, de um centro espírita, numa cidade pequena como essa, acaba sendo vista realmente como ovelha negra. E dependendo dos ânimos daqueles que são representantes religiosos ou frequentadores das instituições, nós acabamos tendo ali uma perseguição voraz, né? Então, como eu comentei com vocês, a Vânia comentava assim que era muito comum quando você ia a um centro espírita, e as pessoas iam de vez em quando ao centro espírita, depois voltavam para suas igrejas, né, para participarem do culto, faziam uma visita, buscar uma ajuda, ouvir alguma coisa, mas você continuava sendo católico e coisa e tal. Então, quando a pessoa passava na rua ou entrava na igreja, as pessoas apontavam. Aquele fulano ali, foi naquele antro de perdição, naquele lugar do demônio. Então, quer dizer, constrangiam as pessoas na rua, em público,
pelo fato de você entrar num ambiente, ou frequentar uma casa, ou conviver com uma família. Que no caso, por exemplo, é espírita ou umbandista. Os umbandistas sofrem muito mais que isso ainda, né? Acabam sendo alvo de intolerâncias muito agressivas, muito intensas, provocando destruição, agressão física, como a gente tem visto ultimamente na mídia. Então, essa é exatamente a situação que nós vemos, né? Pois é, ainda eram chamados de macumbeiros ainda, né? Nada contra aqueles que cultuam essa crença, mas é uma confusão muito grande, uma ignorância muito grande também demonstrada. A Tininha colocou lá em cima, né, muitos espíritas que ainda colocam a Umbanda em trabalhos mediúnicos. Qual a sua opinião a respeito? Tininha, o trabalho mediúnico, ele é uma prática em que coloca os encarnados em contato com os desencarnados, no trabalho mediúnico. Isso não é uma posse espírita. Então, se você quiser fazer, você faz. Os trabalhos mediúnicos, por exemplo, nós temos, desses mais ostensivos, praticados na própria Umbanda. Só feita com os seus próprios rituais, com sua própria forma. Então, quando se fala em trabalho mediúnico, você não deve pensar em centros espíritas. Você deve pensar em grupos que se comunicam com o mundo espiritual, só isso. Então não tem nada de nenhum problema. Inclusive nós temos hoje, felizmente, muitos grupos umbandistas que estudam o livro dos médiuns para entender exatamente o que é a mediunidade, de que forma que ela se desenvolve, para poder fazer o bom uso dela, para evitar até mesmo prejuízo para aquele grupo, em virtude, né, dos assédios, em virtude das mistificações, das práticas muitas vezes desnecessárias. Então, muito bem, pessoal, fizemos essa introdução, que durou mais da metade do nosso estudo, né? Vamos agora para o nosso texto, para falar sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Isso Kardec quis dizer o seguinte, que não basta você acreditar em alguma coisa, mas o mais importante de tudo é de que forma que você acredita naquilo. De que forma que aquela crença te influencia? Te influencia de uma forma benéfica? Te traz prejuízos? E nós temos ali prejuízos diversos. Prejuízos, por exemplo, pessoais, porque você acaba muitas vezes provocando sofrimentos desnecessários, constrangimentos desnecessários para si mesmo, para sua família, em virtude daquelas crenças. Como nós chegamos no outro extremo, que é o caso, por exemplo, de intolerância religiosa, baseado também numa fé cega, em que você acredita que a sua verdade é absoluta e a verdade do outro não é. E já que o outro não tem essa verdade também, então nós destruímos aqueles que pensam diferente. É o caso, por exemplo, das intolerâncias vindas do terrorismo. O terrorismo religioso tem o tempo todo, né, Brás? Principalmente para nós que somos leigos no assunto. São práticas diferentes, cultos diferentes, mas o propósito é o mesmo, né? Sempre trazer a elevação espiritual, a evolução espiritual para aqueles que praticam. Então, como a gente já colocou, né, num outro estudo nosso, quando nós observamos a diversidade religiosa existente no mundo, nós que estudamos e procuramos ter essa compreensão, devemos procurar sempre a semelhança entre elas. Mas aí nós podemos pensar assim, mas quando você olha as religiões, elas não têm semelhança nenhuma. Isso porque nós estamos olhando aquela aparência exterior. Se nós olharmos a essência das religiões, nós veremos que não importa no que você acredita. O que existe de comum entre elas é o objetivo dessas religiões para cada pessoa. Eu tenho a minha crença porque eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser feliz. Quando você pergunta para outra pessoa de outra religião, ele quer crescer espiritualmente e quer ser feliz também. Se você vai lá na China e pergunta para alguém que tem uma crença lá no budismo, no shintoísmo, por que você tem essa religião? Porque ele quer crescer espiritualmente e ser feliz. Mas agora, quando nós olhamos a forma exterior dessas práticas, dos seus dogmas, aí não tenhamos dúvida nenhuma que nós temos uma diversidade muito grande. E aí a dificuldade é nós aceitarmos que o outro procura crescer espiritualmente de modo diferente do nosso. Então não é a nossa verdade que prevalece. É o objetivo dele acreditar naquilo.
O Arnaldo colocou a intolerância vem da Bíblia, né? Não ferirás os da sua tribo, então nos colocamos com o direito de ferir a quem não comunga conosco a mesma religião. O que é uma pena, né, Arnaldo, pensar dessa forma, porque quando nós estudamos a Bíblia, já conversamos sobre isso, nós temos que pensar naquele contexto histórico. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com a religião islâmica. Lá no século 7 depois de Cristo, Maomé teve contato com o anjo Gabriel numa caverna e teve ali uma revelação. E aí então ele começou a escrever, a falar sobre todos os ensinamentos que foram apresentados. E aquela era uma época em que nós tínhamos ali várias tribos que combatiam entre si. E aí então no Alcorão você tem ali uma passagem que diz que você tem o direito de se defender daqueles que são os agressores. Porque naquele contexto, a pergunta é, se você acredita em Alá, se Alá traz toda a paz, o que eu tenho que fazer se alguém me agredir? Eu não posso reagir? Eu não tenho o direito de me defender, defender a minha família, defender o meu patrimônio, defender tudo que eu acredito? E aí então consta no livro que sim, você tem o direito de se defender. Mesmo que seja através da violência. Nós estamos falando do século VII. Só que o desvirtuamento desse pensamento diz que você deve atacar aquele que pensa diferente de você. Então nós temos no islamismo, como também nas religiões que se baseiam no Antigo Testamento, que achar que você tem o direito de combater aqueles que são diferentes. E aí é um grande erro, porque você deixa de estudar o contexto histórico, de entender quando aconteceu, por que aconteceu. A Cindizinha coloquei, né? Você falando em Ovelha Negra, eu lembrei da última vez em que fui à missa. Eu já frequentava o centro, mas ainda... Quanto tempo faz isso, Cindizinha? Eu já frequentava o centro, mas ainda acompanhava meus pais quando eles iam à igreja. Dessa vez, minha ex-professora de biologia também é um desses grupos católicos. Foi fazer um pronunciamento no meio da missa e disse algo do tipo, a gente tem que recuperar as ovelhas que se desgarraram do nosso rebanho. O detalhe é que havia poucos meses que o centro espírita havia sido fundado, foi estranho, tive uma vontade quase incontrolável de rir, mas segurei, né? Pois é. Quer dizer que você é a ovelha perdida, então, né? Esse é o problema, esse é o problema. Então nós temos ainda essa ideia, né? E quando se fala em cidade pequena, Cindy, a gente está falando de uma cidade como a sua, por exemplo, né? Uma cidade lá no interior do Ceará, pequenininha e coisa e tal. Então imagina, quer dizer, para você que viveu essa experiência, imagina seus avós, seus bisavós, o que eles viveram naquele lugar. A Ariana colocou, né, eu agradeço a Deus todos os dias por essa encarnação. Eu estar junto da doutrina dos espíritos. É uma doutrina, né, e tenho muita fé nos amigos espirituais, trabalhos de orientações aos espíritos, amo dialogar com eles, né, tenho aprendido muito. 38 anos de doutrina e ainda tenho muito a aprender, né? A prática vai levando à perfeição, cada vez mais, né, Eliana? Pois é, a praça da matriz onde tem pipoca, onde os meninos ficam rodando a praça e as meninas ficam paradas para poder ver os meninos passarem. É sempre assim, né? O Arnaldo colocou a catequista da minha filha, disse que espiritismo é coisa do diabo. Minha filha chegou em casa chorando e me perguntou se eu era do diabo. Pois é. A gente teve uma experiência também, Arnaldo. A minha sobrinha estudou o ciclo escolar todo dela numa escola de freiras, numa escola católica, né? Só que é uma escola muito diferente. Eu até comentei com você já que eu tive a surpresa de, em um dos anos de estudo dela, ela tinha aula de religião, naturalmente. Fazia também a catequese, né, para poder fazer ali a primeira comunhão, já que a mãe dela é católica. Então ela seguiu os preceitos daquilo que foi apresentado. Mas ela também fazia a evangelização no centro espírita, exatamente na André Luiz, que eu comentei com vocês há pouco. E aí então, num certo ano de estudos, veio então aquela relação de livros para você comprar para fazer ali seu ano letivo. E para minha surpresa, encontrei uma coleção assinada por Dora Encontre e Alessandro Bigueto, que são dois espíritas que trabalham com pedagogia espírita, apresentavam... Vai com Deus, Maria, um abraço. Beleza. Então, quer dizer, um livro escrito sobre religiões, escrito por espíritas, e aí então, quando eu vi na hora o nome dos autores, quando o livro chegou em casa, de imediato eu comecei a folhear, para ver exatamente qual era o conteúdo que eles estavam apresentando e por que aquela instituição escolheu esse livro. E aí mostrava, por exemplo, olha só que interessante, você chegava no capítulo para falar sobre Umbanda, mostrava foto dos rituais da Umbanda.
Aí você fica pensando, que escola religiosa provocaria, então teria essa ousadia de você ter um livro onde você tem uma foto de uma prática religiosa? E é claro, também tinha uma prática judaica, tinha ali um altar judaico, falava sobre espiritismo. Era uma coleção maravilhosa. Eu fiquei muito surpreso de ver a instituição se abrindo para essas ideias. Então ela nunca teve conflito com relação a isso. Ela me falava, né, minha sobrinha me comentava sobre as aulas de catequese, que falava sobre o Espírito Santo, sobre a Virgem Maria. A gente ia conversando sobre tudo isso de uma forma racional, mas acabava ficando uma coisa meio engraçada. Não era a intenção ironizar aquela crença, mas acabava. Beleza, vai lá, bom trabalho, Mauri. Então era assim, aquela não era para ser irônico, mas você acabava fazendo uma coisa meio engraçada porque a situação era engraçada, né? Mas enfim, vamos lá então. O Hermes lembrou aqui também, né, de Guaratinguetá era assim, né? Chamava-se de RPM, né? Moça rodando em volta da praça e a rapaziada só mirando, né? Tem cidades que são contrárias, Hermes. Os homens dão o rolê e as meninas ficam paradas só observando ali o pessoal, né? Então, assim, também a gente vê muito isso, né, em torno dessa Praça da Matriz, que é o porte da cidade. Meu pai morava numa cidade chamada Fartura, no interior de São Paulo, na fronteira com o Paraná, perto de Ourinhos, ali naquela região sudoeste de São Paulo. E ali é a mesma coisa, você vai, aquela grande praça, em volta da praça todo o comércio, tem ali restaurante, pizzaria, padaria, farmácia, em volta da praça toda. E naquele domingo, às 5 horas até às 8 horas, ficava ali agitado. O pessoal entrava para a missa, tocava o sino da igreja, todo mundo ouvia, a mesma coisa. Vamos lá então, para o nosso texto agora, que Kardec traz informações importantes para nós. Ele diz assim então: fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem um futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro, na obscuridade, também o é em plena luz. Aqui Kardec coloca para nós que aquilo que é verdadeiro, você pode até praticar sem entender, mas quando você entender, você vai continuar praticando. Exatamente pelo fato dele ser uma verdade. Só que no caso da fé cega, você acaba misturando uma coisa com a outra. Saiu recentemente, é até uma coisa meio constrangedora de comentar, um pastor que foi preso por molestar sexualmente as suas fiéis, porque ele dizia que o seu pênis era abençoado. Pode parecer uma coisa engraçada, mas nós podemos imaginar o trauma que isso trouxe para aquelas pessoas nessa relação com Deus. E numa das fotos, mostra ele colocando a mão no seio daquela pessoa, de uma senhora. Em outro caso, nós temos as restrições que nós temos, restrições de dias. Me recordo de um colega da escola, que ele era adventista do 7º dia, e ele não ia para a escola de sexta-feira, porque das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, ele deveria se reservar para as suas práticas religiosas. E isso é uma prática, já que a Constituição brasileira te dá direito de livre expressão religiosa, ela também preserva as práticas. Então, no caso de uma prova que ele teria numa sexta-feira, ele tinha direito assegurado pela lei que ele poderia fazer numa outra data. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando nós temos o sacrifício de animais. Quando nós temos ali a proteção
dos direitos dos animais, dizendo que você não pode abater animais e coisa e tal, a Constituição garante o direito de práticas de sacrifício de animais para rituais religiosos. Então nós temos assim práticas, hábitos, dogmas, tudo isso vai sendo apresentado para nós em cada religião, porque hoje nós temos a questão da sexta-feira, nós temos ali a questão de não comer carne vermelha na sexta-feira santa. Não é assim? Está para acontecer já. Ó. Na semana que vem, dia 25, nós temos a sexta-feira santa. Quem aí vai comer bacalhau? Eu me recordo há alguns anos, a Cindizinha talvez não lembre dessa situação, o McDonald's vendia só o McFish na sexta-feira. O McFish é aquele sanduíche que tem um filé de peixe. Porque se ele vendesse o Big Mac, ele não só teria um público reduzido, como também ele estaria, vamos dizer assim, meio que violando uma crença católica. Só que agora você vai, você come qualquer coisa. Mas quando você ia, somente o McFish. Olha que interessante isso. Então tudo isso vai sendo apresentado, como por exemplo, as religiões em que as mulheres não podem cortar cabelo, não pode ter televisão em casa, as mulheres só podem andar de saia, você só pode frequentar certos ambientes. Então, na verdade, não é apenas uma questão de opção, é uma questão de imposição. A sua religião diz que você deve praticar aquilo a partir do momento em que você se converte para aquela crença, porque esse é o seu caminho de salvação. As pessoas continuam fazendo isso, porque fazem porque querem, fazem porque gostam. Mas a pergunta é, qual é exatamente o propósito disso quando a gente começa a fazer uma análise racional? Quando eu era pequeno, não era em Barbacena, mas era numa cidade de Mato Grosso, tinha ali por volta dos meus 12 anos, 11 anos de idade, nessa época de Sexta-feira Santa, era muito comum contar histórias, porque uma pessoa foi comer ali carne de frango e ficou com um osso entalado na garganta. E isso foi castigo de Deus. Depois disso, que ela engasgou, tiraram o osso e ela nunca mais engasgou porque ela não comia mais carne vermelha ou carne de frango, ou comia carne de peixe na sexta-feira. Então olha só, Jesus multiplicou os peixes, Jesus quando ele foi para a cruz ele sangrou, então nós temos ali peixe, o sangue de Jesus, tirar a carne vermelha, comer só peixe, bacalhau na sexta-feira santa. As pessoas comem bacalhau desesperadamente, tomam aquela cerveja, tomam aquele vinho, e o problema é a carne vermelha. Tradições de Natal, de Páscoa. Tem até uma propaganda engraçada, triste, mas engraçada. Triste, mas engraçada, que fala sobre a loteria da Caixa Econômica Federal. E aí fala assim, Páscoa lembra amigos, amigos lembra festa, festa lembra chocolate, chocolate lembra coelho, e o coelho lembra loteria. E eu falei assim, mas e Jesus? Passou batido? Jesus não foi citado nenhuma vez em várias passagens em que eles foram relatando. Mas nós temos aquela coisa, você tem que se comportar dessa forma naquele dia, porque ele lembra tal coisa. A mesma coisa também, né, Fábio? O Fábio lembrou também ali a questão que apareceu na televisão. Também são práticas que a gente tem. A Fraterna colocou interessante, a carne vermelha não pode ser ingerida, mas a carne do peixe pode. Qual a diferença? É o simbolismo do sangue, né, o Fraterna? Esse é o simbolismo do sangue que acaba sendo visto dessa forma. O Brás colocou, um amigo meu foi a uma mesquita islâmica e perguntou a um do porquê das mulheres ficarem sentadas de um lado e homens do outro. Ele riu e explicou. Você imaginou uma mulher deitada para orar de frente para um homem? Que desconforto seria? Pois é, pelo menos tem essa lógica, né, Brás? Mas muitas vezes não, ela é vista assim. Tanto que nós temos que não é somente isso. Essa questão da separação dos homens e das mulheres é uma questão cultural de uma sociedade patriarcal. Tanto é assim, que nós temos que os homens podem se vestir à vontade e as mulheres devem se cobrir. Então, naquela sociedade, as mulheres são vistas, vamos dizer assim, de uma forma inferior aos homens. E essa é uma das grandes resistências
que o islamismo sofre nessas práticas nesses países muçulmanos, né? Pois é, fraterna, mas a ideia do sangue, a carne vermelha, o sangue de Jesus, aquela coisa, o sangue do peixe é mais discreto, né? Então a gente pega assim, que dentro dessa visão não muito lógica, isso passa, vamos dizer assim, né? Assim dizia, colocando, eu vou nem comentar as coisas que não pode na Semana Santa aqui, segundo os mais velhos, né? Se a gente fosse seguir tudo, a gente seria muito, muito tenso, né? E pois é, e assim seria mesmo. Vamos lá então, pessoal, continuando aqui. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente, se diz que a fé não se prescreve, ou seja, você não pode dizer como a pessoa vai acreditar. Até mesmo entre nós espíritas, todos nós nos consideramos espíritas, ou pelo menos simpatizantes, mas somos espíritas de modo geral. O modo como eu vivencio o espiritismo é diferente do modo como vocês vivenciam o espiritismo, em alguns pontos. Porque eu cheguei no espiritismo vindo de um caminho. Vocês chegaram de outro caminho, passaram por outras experiências. Então, na verdade, vocês foram formando a crença de vocês, formando a fé de vocês, obrigado, Cinzinha, baseado nas experiências pessoais que viveram. Então eu não posso dizer assim, olha, todos nós vamos acreditar dessa única forma. Exteriormente, eu posso até me comportar assim, mas interiormente eu vou começar a vivenciar os meus conflitos. Esses conflitos tratam exatamente disso. Eu faço isso, mas intimamente eu não consigo aceitar isso naturalmente. Continuando, vamos lá. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença em particular. Aqui Kardec está colocando como ponto fundamental, verdades espirituais fundamentais. Lembra quando nós estudamos no capítulo do Evangelho do Gênesis, da Gênese, falando sobre o código moral de Jesus, aquele código moral universal? Essa é uma verdade espiritual fundamental. Somos espíritos imortais, Deus é o Criador de tudo, do modo como nós entendemos. Temos ali a comunicabilidade com os espíritos, que é uma realidade. Não é uma questão de inventaram que pode, simplesmente mostraram que é possível. Então você pode até não gostar, você pode até não aceitar, mas pelas observações você não pode negar que isso existe. Então a mediunidade, a comunicação, a reencarnação é um outro tema, que também para nós é muito claro, mas ele não tem ainda comprovação, já que nós não temos recordações. Temos ali indícios que nos levam a esse entendimento, mas a reencarnação é um ponto que, embora seja um objeto de crença de muitas religiões durante muito tempo, já há milhares de anos se acredita nisso, a transmigração das almas, né? Ou há séculos, né? Muito mais do que milhares, menos do que milhares, mas durante muitos séculos nós tivemos essa ideia. Então esses pilares fundamentais da doutrina espírita, a crença em Deus, a imortalidade dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a lei de causa e efeito, são 5 pilares fundamentais que nós temos. Isso só para fins didáticos, claro, né? Então essas verdades que a doutrina espírita coloca como pilar fundamental são aquelas que podem ser analisadas e podem ser discutidas. Tá, mas você não acredita? Por que você acredita? Por que eu acredito? E você começa então a argumentar sobre isso. E não é simplesmente dizer que é assim porque tem que ser. Por isso então, Kardec coloca, falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença em particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas,
mas elas que devem procurá-la. E se o fizeram com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos fazer, fazem o que apenas o dizem nos lábios, e não com o coração, pois ao mesmo tempo em que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, no entanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros, o medo de serem forçados a mudar de hábitos, e na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria que inclinar-se diante dele. Aqui nesse caso, Kardec fala nesse terceiro ponto, daqueles do orgulho do materialismo. De você dizer assim que, tá bom, eu aceito que Deus existe. Para um materialista, para um ateu, isso é extremamente violento, é uma violência na sua fé. Então, de um modo geral, é assim. Você tem a sua crença e eu te apresento, então, um elemento novo. De você dizer assim, olha, se você analisar detalhadamente, por que você faz essa prática? Por que você tem esse ritual? Por que você se veste dessa forma? Por que você pensa dessa maneira? E ele fala assim, eu penso porque eu quero, ponto. Eu faço porque eu quero. Eu vou porque eu quero. Mas nós percebemos que, nesse caso, é muito mais a preferência do que a lógica. Ele quer fazer isso. Mas por que ele não analisa? Porque ele não quer? Porque ele tem medo? Porque o orgulho diz que não? Uma pessoa dizer assim, olha, eu acreditava durante muito tempo, mas hoje eu percebi que eu estava errado. Para as pessoas mudarem a opinião, elas têm que ter uma decepção muito grande. Porque ela não muda naturalmente. Continuando rapidinho. Já leio o seu, Tininha, só acabar de fazer a leitura aqui. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem, ao renascer, a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ele se fará. E se não puder terminar nessa existência, terminará numa outra. Então aqui o Kardec coloca do porquê que nós acreditarmos naquilo que nós acreditamos. Por que nós ainda temos aqueles que têm uma visão, uma liberdade de pensamento maior, e outros que se prendem de uma forma muito restrita a um determinado dogma? Vemos ali que os espíritos vão evoluindo naturalmente, e da mesma forma como eles evoluem, suas consciências também vão evoluindo. E essa evolução de consciência significa que, se você não tem capacidade suficiente de expandir a sua mente, você vai ser conduzido por determinadas ideias para o mesmo caminho. Então você é levado por uma cultura, por uma questão de influência, para seguir aquele caminho que, a princípio, vai te fazer bem. Se você não consegue se desprender e caminhar com passos mais largos, com mais facilidade, você naturalmente, então, vai ser conduzido, ainda que seja de uma forma restrita. Como, por exemplo, as grandes restrições que são apresentadas em algumas religiões. Religião islâmica no Oriente Médio, essas mais fundamentalistas, em que as mulheres não mostram nem o rosto. Por que acreditam nisso? Por uma questão de necessidade espiritual, porque renasceram naquele lugar e precisam daquela privação. Me recordo de um depoimento de um espírito, que era uma mulher, tinha sido uma mulher numa existência, e ela era muito promíscua. E essa promiscuidade fez com que ela não apenas provocasse sofrimento para ela própria, mas para muitas outras pessoas, para famílias inclusive, se envolvendo com homens casados e coisa e tal. E depois que ela desencarnou com tamanha culpa, que ela foi então conduzida pelos instrutores, pelos orientadores, a reencarnar num ambiente fundamentalista como esse. Porque ela não teria liberdade para fazer nada. A educação dela seria uma algema religiosa, vamos dizer assim, em que ela tinha que andar com todas as partes cobertas. Se ela cometesse algum deslize, ela seria apedrejada.
numa família rígida, para que ela pudesse se reeducar em virtude daquilo que ela viveu anteriormente. Então tudo aquilo que nós acreditamos, tudo, Brás, nada é desperdiçado. Tudo tem uma ferramenta que conserta. Nós temos a nossa, uma doença, uma crença, uma condição social, uma condição física, uma condição nacional, não importa o que você fez. Cada um de nós sabe como se reajustar. Continuando. Então, nesse caso, a gente fala da evolução espiritual. Alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Então, aqueles, como Kardec coloca, que já têm uma fé inata, que já essa fé naturalmente voltada, essa fé voltada para essas verdades universais, que nós estamos aprendendo a conhecer. Significa que esse espírito já estava acostumado com aquilo. Para aqueles que são presos naqueles dogmas mais materialistas, mais limitados, é a sua condição, é a forma do seu aprendizado. E continua. A resistência do incrédulo, convenha, quase sempre se deve a ele do que a maneira pela qual lhe apresentam as coisas. Aqui a gente está falando sobre a questão do ateísmo, né, do porquê a pessoa não acreditar em nada. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. Kardec fala lá do século XIX, naquela época do iluminismo, do positivismo e coisa e tal. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos. Ou seja, o indivíduo diz assim, olha, para eu acreditar nessa história de Deus que vocês estão contando, eu preciso fazer isso que vocês estão fazendo? É dessa forma que vocês vivem essa religião? Então eu prefiro não acreditar. Então, como eu disse para vocês no início, o ateísmo é muito mais uma manifestação rebelde contra aquilo que é apresentado do que uma convicção absoluta. E a prova disso, numa discussão que vocês ouvirem, num artigo que vocês lerem, podem perceber que o ateu sempre justifica a sua crença apontando os equívocos das religiões que ele conhece. Sempre. Lembra que eu comentei com vocês de um vídeo do Dr. Drauzio Varela, que ele se declara ateu? E aí então numa entrevista, não, eu não acredito. Não acredito nessa história de Jesus, morreu na cruz, quer dizer, de cara ele já começou afirmando o seu ateísmo, apontando aquilo que a religião católica apresentou para ele. Então, na verdade, ele é contra as religiões. E é claro que ele fala assim, eu não acredito em Deus, mas na verdade ele não acredita na forma como Deus é apresentado. Mas é claro que ele não vai admitir isso. E mais uma vez, se você quiser observar isso, num discurso, num diálogo, ele vai falar assim, até parece, a Bíblia fala que não sei o quê. Já citou uma religião. Então ele justifica o ateísmo dele das religiões. Essa história de Jesus nasceu de uma mulher virgem. O corpo de Jesus foi para o céu. Essa história de céu e inferno. Ele sempre vai justificar, ou seja, ele vai ter um contra-argumento baseado nas religiões. Sem as religiões, o ateísmo não existe. O ateísmo só existe porque ele é alimentado pelos dogmas que ele não concorda. Olha que constatação interessante nós chegamos. Sempre vai ter uma justificativa baseada naquilo que ele não acredita. E continua. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia que faz o maior número de incrédulos. Porque ela quer impor-se, exibindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. Ou seja, as religiões da fé cega tiram do homem a liberdade de pensar e de agir. Se o homem quer continuar pensando e quer continuar agindo do seu modo, não importa se ele vai sofrer ou não, não é essa a questão, ele prefere então não optar. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio, de que nasce a dúvida.
A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê porque se tem a certeza, e só se está certo quando se comprometeu. Eis porque ela não se dobra. E aqui vem aquela frase clássica de Kardec. Porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então aquilo que eu acredito pode ser discutido, pode ser debatido em qualquer época, qualquer pessoa. Claro que ele sempre vai perguntar assim, me prova. Há coisas que não podem ser provadas, mas elas podem ser observadas, elas podem ser analisadas nas suas consequências, nas suas causas. Porque muitas vezes diz assim, olha, eu só acredito se você me provar. Deus existe, então me prova que Deus existe. Isso nessa fase interessante que nós temos é exatamente, por exemplo, quando nós ouvimos discursos vindos de astrônomos famosos. No Brasil nós temos o Marcelo Gleiser, que é um astrônomo que tem conhecimento internacional. Nós tivemos Stephen Hawking, nós tivemos Carl Sagan e tantos outros grandes nomes da ciência mundial, que ele vai colocar o seguinte, se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Como Deus criou o universo? Onde está Deus? Por que essas perguntas são feitas? Porque nos livros sagrados, como por exemplo, considerados sagrados, como por exemplo a Bíblia, mostra que Deus fez, Deus aconteceu. Então o argumento desses cientistas é desafiando esses livros sagrados a provarem aquilo que eles estão falando. Só que o grande detalhe é, Deus, ele pode ser descrito por esses livros? Qual era a ideia que os homens que descreveram Deus e descreveram toda a criação, qual o conhecimento que eles tinham para fazer essa afirmação? Eis aí que nós percebemos o conflito. E para fecharmos, a nossa última frase, o nosso último parágrafo, é a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando da incredulidade, todas as vezes em que não encontrar a oposição sistemática e interessada. Então, a oposição sistemática e interessada é aquele que não apenas nega, é aquele que persegue, que quer combater apenas pelo fato de a vontade de combater, pela necessidade de combater. Mas se tiver um diálogo aberto, e você começar a apresentar os argumentos e mostrar aquilo que pode ser observado, certamente muitas ideias vão se transformar. Vocês já ouviram falar em ateu com medo de fantasma? Eu já. Você é ateu? Sou. E se apagar a luz e aparecer um fantasma e falar bu? Ele simplesmente desmaia. Ateu com medo de fantasma. Vocês acham engraçado espírita com medo de fantasma? E ateu? Tem coisa mais estranha? Se ele não acredita, por que ele tem medo? E aí então nós vemos o grande conflito, que instintivamente existe essa ideia do sobrenatural. E embora a razão dele negue, então existe esse conflito, um batendo contra o outro. Pessoal, é isso então. Fechamos por aqui o nosso encontro de hoje. Nós falamos então sobre a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Como eu falei para vocês, é fundamental nós estudarmos esse capítulo, esse item em especial, porque ele faz com que nós mesmos reflitamos sobre tudo que nós acreditamos. Hoje nós temos muitos espíritas. No passado, por exemplo, na época de Kardec, eu quero dizer, nós tínhamos ali muitas pessoas que se tornaram espíritas observando reuniões mediúnicas, tendo contato com os fenômenos. Hoje, no Brasil em especial, nós temos muitos espíritas que são teóricos. São espíritas porque gostam, espíritas porque leram, espíritas porque ouvem palestras. Isso é muito louvável. Só que pelo fato de você não ter a prática, você acaba absorvendo teorias que nem sempre funcionam. Porque você aprendeu que tem que ser assim. Um caso clássico, as pessoas vão aos centros espíritas de roupa branca. Por que roupa branca? Porque disseram que tem que ser. Por que tal comportamento? Porque disseram que tem que ser. Porque na vivência da pessoa,
ela não experimentou o efeito, se aquilo é realmente positivo ou não. E nós temos, mais do que isso, espíritos que trazem essas instruções. E é claro que muitas vezes falam isso já sabendo do efeito placebo que aquilo provoca. Ele fala assim para você, olha, chega em casa, toma um banho, coloca uma roupa branca e vai dormir. Claro que o espírito sabe que isso não faz diferença nenhuma, mas para aquela pessoa isso faz. Isso muda completamente a visão dela, porque ela acha que aquilo tem um efeito místico. E ela se sente bem fazendo isso. Mas aí os espíritos fazem de boa fé. Agora nós temos aqueles espíritos que fazem de má fé e temos aqueles espíritos que são ignorantes, que fazem porque acreditam que é aquela verdade. Coloca sal na porta da sua casa. Sal?